Só um instantinho que tem alguém aqui falando no grupo aqui. Só um instante. É a Maria Barbosa, que ela disse que não estava conseguindo ouvir. Estou dizendo aqui para entrar de novo. Tentar entrar de novo. Muito bem, então a palavra de Deus, por isso que o autor dos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é esta palavra que vai adentrar lá na divisão entre alma e espírito, certo? Entre juntas e medulas, entre o corpo e a alma, entre a alma e o espírito, ou seja, lá nas divisões, lá no coração e na mente do ser humano. É onde a palavra de Deus vai. E ela vai como martelo que esmiuça a penha, ela vai promovendo a transformação, ela vai promovendo dentro de nós algo, a metanoia, o arrependimento genuíno dentro de nós. Louvado seja Deus por isso. Então a Bíblia, nós precisamos, quando nós somos salvos, quando nós viemos para Cristo, que nós aceitamos a Cristo como Salvador, que Ele mora em nós, passa a morar, nós precisamos estudar, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia diz, errais por não conheceres as Escrituras. Oséias vai dizer que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, tá certo? Então, Paulo diz, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Por intermédio das Sagradas Letras, tá certo? Louvado seja Deus. Então, Deus quer um relacionamento com o homem. Isto começa pela Bíblia. Então, não há como se relacionar, certo? De imediato com Deus. Pela palavra, pela sua palavra que nós nos relacionamos, certo? Que é aí onde nós sabemos a vontade real dele, onde ele se revelou para nós de forma que nós temos hoje o cânon completo, nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Não existe mais nenhuma possibilidade de surgir um livro aí e dizer assim, isso aqui é canonizado, agora vamos agregar os 66 livros, vai ser 67. Não existe nenhuma possibilidade disso, certo? O cânon está fechado, está completo. Uma das características da palavra de Deus é que ela está completa. Não há mais nada para acrescentar nela, tá certo? Então, louvado seja Deus por isso. Vamos para frente. Então, não há como, ponto 2, não há como ser alimentado por Deus senão pela Bíblia. Então, a palavra de Deus não apenas o torna conhecido de mim, como também atende todas as necessidades de nutrição do meu espírito e da minha alma. Então, ao ler a Bíblia, eu vou conhecer a Deus, eu vou saber os desejos de Deus, vou saber a vontade dele, o que Ele quer para mim, vou saber os propósitos dele, claro, aquilo que ele revelou, né? Eu vou ter conhecimento de Deus a respeito na palavra de Deus a respeito dele, vou ter conhecimento, vou saber quem ele é, vou conhecer seus atributos, eu vou conhecer a sua vontade, vou conhecer o seu plano redentivo, enfim, vou conhecer e me edificar na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus também, ela é nutrição, ela também é alimento, certo? Ela também tem todos os nutrientes que a nossa alma precisa para sobreviver, para estar vivo. Imagine só uma célula humana, analisando o nosso corpo. Uma célula, ela promove o processo de respiração. No processo de respiração, a célula, ela precisa de glicose, né? Ela consome glicose e consome oxigênio. O que é glicose? É o alimento. Então, ao consumir isso aí é transmitido para todo o organismo, né? Chega oxigênio e alimenta todas as células. Então, o que acontece? Da mesma forma, nós também precisamos da nossa glicose espiritual e do nosso oxigênio espiritual, né? Então, nós precisamos de alimento, porque sem um alimento espiritual, não poderemos jamais sermos fortes, estarmos, como é que eu posso dizer, firmes na presença de Deus. Sem ler a palavra de Deus, sem nos debruçar, sem estudar, sem nos alimentar, sem alimentar nossa alma, não poderemos permanecer firmes na casa de Deus. A Maria Barbosa está aqui com problema, não está conseguindo ouvir. Todo mundo está me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Ok. Eu não sei o que está acontecendo com ela, eu acho que deve ser lá algum problema. Irmão Kelly, o senhor Oi. poderia perguntar para ela qual dispositivo ela está fazendo uso? Se é um celular ou se é um computador? Tá, perguntar aqui, pera.
Perguntei aqui, deixa eu ver se ela me responde aqui. Enquanto isso, nós vamos avançando. Tem 2 pessoas na sala de espera. Uma pessoa está aguardando. Acho que deu certo. Espera ela guardar, ela responder, ela não respondeu ainda. Enquanto isso, a gente continua, tá certo? Muito bem. Louvado seja Deus. Então, eu tenho aqui as referências, você pode estar lendo em casa, com calma, Salmo 51, 10, 119, 25, 135. Minha relação pessoal com Deus na oração, no jejum, no serviço cristão e na obra do ministério não podem substituir a minha relação com a Bíblia, certo? Porque é ela que me dá base e sustentação para esse relacionamento. Então, quer dizer, às vezes a gente investe muito, muito na oração, muito no jejum e não lê a Bíblia, fica sem ler. Ou a gente se envolve muito na obra, fazendo a obra de Deus, enfim, no ativismo na igreja, de forma que a gente não tem tempo em casa para ter qualidade com Deus. Nós precisamos da oração, precisamos do jejum, precisamos da Bíblia, precisamos dos 3 andando de mãos dadas com a gente. Não podemos ignorar nenhum nem outro, certo? Então, é necessário que andemos com os 3. O jejum para que a carne seja sacrificada, tá certo? Para que assim as correntes sejam quebradas, os julgos sejam desfeitos, como Deus fala lá para Jeremias, tá certo? A oração é o ato de falar com Deus, na oração que você ganha intimidade com o Senhor. E na palavra de Deus, necessariamente se fortalece. E passa também a ter intimidade com Deus pela Bíblia também, porque você passa a conhecê-lo também, tá certo? Então, ela é que nos dá a sustentação para esse relacionamento. Ela é o fundamento. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu posso orar da forma errada. Eu posso jejuar de forma errada, certo? Eu posso executar o serviço cristão na obra de forma errada, por não conhecer a palavra de Deus direito, certo? Eu posso exercer o meu ministério de forma errada, porque eu não conheço a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o fundamento para tudo. Então, ela é o fundamento para tudo. Então, ao conhecer as Sagradas Escrituras, eu vou jejuar da forma correta, eu vou orar da forma correta, eu vou servir a Deus da forma correta, eu vou exercer o meu ministério da forma correta, e tudo isso para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, um crente que não se alimenta da Bíblia é um crente frágil, sem resistência espiritual, né? Quando eu falo crente, não necessariamente somente os evangélicos, os católicos também, eles creem em Deus, são crentes, certo? Não vamos levar para esse lado, vamos considerar todos os que creem, certo? Louvado seja Deus, já temos 12 participantes já. Certo. Então, se você não se alimenta, se nós não nos alimentarmos da palavra, não nos debruçarmos, o Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se atenta no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o varão. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual o seu tempo dará o seu fruto. Tá certo? E as folhas não murcham. Certo? Então, quer dizer, a pessoa que se dedica na palavra de Deus, que se alimenta da Bíblia, quando fala de alimentar, é absorver, tá certo? Se alimenta da palavra não é simplesmente você ler. Se você ler a Bíblia e não aplicar ela na sua vida, no seu dia a dia, você não está se alimentando, tá certo? Porque o que é o alimentar? Quando nós comemos algo, você digere, você tira os nutrientes daquele alimento, você faz com que os nutrientes... Levantou a mão? Alguém quer falar? Pode falar, Karina. Karina levantou a mão. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Microfone, canto esquerdo inferior. Quer falar alguma coisa? Foi sem querer, né? Tá, vou continuar. Vou voltar aqui. Ih, como é que eu volto? Benção. Espera aí, amados, rapidinho que deu um...
Ah,